Mas e reforma? Poderia nos dar uma definição da palavra reforma? Muito bem. Outra palavra importante. Reforma significa simplesmente uma mudança externa. Ou seja, parar de fumar, parar de beber. É uma reforma, porque antes eu fumava, antes eu bebia e agora eu não fumo e não bebo mais. Então, houve uma reforma na minha vida, houve uma mudança na minha vida. Mas só assim, importante ressaltar que eu posso reformar minha vida sem uma renovação interna. Por exemplo, se você me oferece $1 milhão para eu parar de comer carne de porco, eu posso fazer uma reforma porque você me deu um incentivo. Esse incentivo apela ao meu egoísmo, mas qualquer pessoa que gosta muito de carne de porco deixaria de comer carne de porco, talvez, se tivesse uma oferta dessa, entendeu? Então, reforma é uma mudança externa, mas se nós entendermos o objetivo de Deus na nova aliança e nós entendermos a mensagem de Jesus no Sermão da Montanha, o objetivo de Deus não é apenas uma mudança externa, não é, então, no caso, apenas uma reforma externa. Uhum. Mas a reforma, ela é necessária? A reforma é uma consequência de uma experiência no espírito. Então, o objetivo de Deus é lógico, ele quer renovar e reformar todas as coisas, porque o plano original de Deus, no jardim do Éden, foi interrompido, foi frustrado. Então, Deus, ele quer renovar e reformar todas as coisas. Não é que é necessário. Às vezes a gente pensa assim, se eu reformar a minha vida, eu vou para o céu, é o meu galardão. Mas, na verdade, é um benefício, é uma bênção, é um privilégio, não é um dever ou uma obrigação. Quando nós estamos vivendo no espírito e não na letra, nós passamos a ver as mudanças que Deus opera em nossas vidas, não como exigências para ir para o céu. Porque essa é uma mentalidade da antiga aliança. Eu vou cumprir as regras para Deus me abençoar. Eu vou cumprir as regras para Deus me recompensar. Mas na nova aliança, o pensamento da pessoa que está no espírito é que viver segundo o princípio do governo de Deus é o galardão. O céu não é o galardão, é o viver no espírito, é ter o reino de Deus dentro de mim, é viver na presença de um Deus tão bondoso e amoroso, e isso acontece aqui mesmo, na Terra, ou seja, nós já passamos a desfrutar da vida eterna aqui. Então, eu não gosto muito de usar mais essa expressão, a reforma é necessária, porque parece que nós estamos colocando a reforma como uma exigência para ir para o céu, como se eu vou então mudar a minha vida para que eu possa ir para o céu. Mas essa mentalidade, essa forma de pensar, é uma forma de pensar que reflete a antiga aliança. Na nova aliança, eu não desejo mais fazer aquelas coisas. Não é que eu vou deixar de fazê-las porque eu vou para o céu. É porque o desejo já não está mais dentro de mim, porque a lei de Deus foi escrita no coração. Isso é muito importante, né? A lei de Deus escrita no coração, não em tábuas de pedra, como no velho pacto, né? E importante também que o senhor falou que a gente pode ter, a irmã White fala que nós podemos ter o céu aqui na Terra também, né? Viver o céu aqui na Terra, no nosso lar, inclusive. Uhum. Então,
quais os perigos, então, da forma de piedade? Falando sobre piedade, se você tem uma forma de piedade, quais os perigos da forma de piedade? Então, essa expressão, ela vem de Paulo, na sua carta a Timóteo, 2 a Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5, quando ele fala que nos últimos dias alguns teriam a forma de piedade, mas negando a sua eficácia. A forma de piedade seria o formalismo. A forma de piedade seria o cumprir as exigências da letra. E não é perigoso a forma de piedade em si, porque este é o resultado final de viver no Espírito. Mas o perigo que existe quando eu estou vivendo na reforma, na mudança externa, e a mentalidade eu preciso mudar a minha vida para ir para o céu, é de achar que por não matar, por não fumar, por não beber, eu estou bem. Como se não matar, não fumar, não beber, dizimar, ir para a igreja, guardar o sábado ou deixar de trabalhar no sábado, tudo isso seria espiritualidade. Quando, na verdade, essas mudanças externas são resultado da espiritualidade. É o efeito de viver no Espírito. E o perigo está no seguinte, o que eu mencionei antes. Uma pessoa pode estar cumprindo as exigências externas da lei, ou seja, ela pode deixar de fumar sem estar vivendo no Espírito. Paulo, ele descreve isso muito bem em Romanos capítulo 7. A experiência do homem de Romanos 7 é a experiência de alguém que está cumprindo, às vezes sim, às vezes não, a exigência externa da lei. Cumprir as exigências externas, as regras, sem viver no Espírito, é o que o apóstolo Paulo chama de ter a forma de piedade, mas negar a sua eficácia, que é o que Jesus, em sua parábola não contada, mas demonstrada da figueira, que tinha folhas, mas não tinha fruto, as folhas representariam a aparência, a forma de piedade, mas o fruto é aquele caráter transformado pelo Espírito, que não apenas se abstém do que é mal, mas nem deseja mais o mal. Não é aquela pessoa que parou de fumar, mas está ali cobiçando o cigarro. Ou aquela pessoa que não trai a esposa, mas está ali na pornografia, né? Imaginando ou fantasiando, mesmo sem pornografia, com outra mulher, e ele acha que ele é vitorioso sobre o pecado, porque ele não está adulterando fisicamente. Este é o perigo da forma de piedade. É achar que por eu estar correto fisicamente, externamente, comendo certo, bebendo certo, indo na igreja no dia certo, que isso em si é espiritualidade. E este é um engano. E Jesus e o apóstolo Paulo e os profetas, nós podemos daqui a pouco citar Isaías, Miqueias, Oséias, Amós, todos eles vão condenando essa religião que tem o foco no ritual, o foco no formalismo, o foco no externo, negligenciando a mudança interior. Realmente, pastor, esse é um grande perigo que todos nós corremos, na verdade, porque a gente pode achar que está tudo bem, né? Eu fiz a reforma na alimentação, mudei para o campo, eu faço homeschooling com os meus filhos, eu uso os 8 remédios naturais,
né? Vegetariano estrito e tal, tudo isso. Então está tudo bem, né? Aparentemente eu sou um cristão assim, um exemplo de cristão. Então, nós sabemos que na história nós temos uma pessoa que introduziu muitos erros na igreja, né? Que foi o Desmond Ford. O Desmond Ford era um exemplo de um conservador. Ele era muito conservador, estrito. E, na verdade, né, negou a doutrina, né, do santuário, né, e tal. Mas, voltando então a esse tema, que é muito interessante, né, eu gostaria que o senhor falasse um pouco agora sobre reavivamento e reforma. Acho que é um encontro do que o senhor está falando. Sim, são outras palavras para falar da mesma coisa. Viver no espírito e viver na letra. Na verdade, o apóstolo Paulo, quando ele fala de viver no espírito e não na letra, ele não está falando de cumprir a letra em si é mal, porque cumprir a letra vai ser a consequência de andar no espírito, mas quando eu estou cumprindo a letra sem o espírito, aí é que ele tem uma visão negativa de viver na letra. Em relação a reavivamento e reforma, é curioso e interessante observar que quando Ellen White usa essa expressão, reavivamento vem primeiro. Reavivamento e reforma, né, na ordem, né, da colocação dela. Eu acho que isso foi intencional, não foi acidentalmente. Eu acredito que mais uma vez, essa ideia de que a pessoa é renovada, transformada pelo Espírito, e a consequência disso seria uma mudança externa de vida. E essa transformação do Espírito, ela significa uma submissão à vontade de Deus. Ela significa uma entrega total à vontade de Deus, que na verdade, não a pessoa se abnegando porque ela quer ir para o céu e não ir para o inferno, mas é a consequência de conhecer o caráter de Deus. Uma coisa que eu tenho estudado recentemente é Jeremias, é o profeta do Antigo Testamento que fala sobre a nova aliança. Quando Paulo fala sobre a nova aliança, da lei escrita no coração pelo Espírito, ele está citando Jeremias 31. Mas algum dia, convido aos ouvintes hoje, façam um estudo no livro de Jeremias para conhecer, para perceber quantas vezes Jeremias fala sobre a importância do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Compreender, conhecer o caráter de Deus leva a uma mudança, a uma transformação do caráter. Isso está em 2 Coríntios capítulo 3, versos 17 e 18, onde o apóstolo Paulo fala que através da contemplação somos transformados. Então, o reavivamento acontece como consequência de estar na presença de Jesus e abrir o coração à influência do Espírito Santo. Isso ocasiona uma mudança interna que se resulta em uma mudança de comportamento. E eu acredito que o perigo está, e eu já vivi isso, e sei que muitos ouvintes já viveram ou estão vivendo, é essa religião de eu quero ir para o céu, eu tenho medo de ir para o inferno, então eu vou para o campo, eu vou parar de comer carne, vou reformar a minha vida, porque eu não quero ir para o inferno. E eu vou dizer para vocês, irmãos, se essa é a sua experiência, você tem medo de ir para o inferno e tem desejo de ir para o céu, e essa é a sua motivação, então você está vivendo na letra, você está vivendo na antiga aliança. Porque quando você conhece o caráter de Deus, o seu coração vai transbordar em amor para o próximo.
quando você conhece o caráter de Deus, o coração vai se abrir ao Espírito e o Espírito vai tirar o desejo de fazer o mal. Então não é mais essa luta para, eu não vou comer carne porque eu não quero ir para o inferno. Isso aí já deixará de ser a sua experiência. Se essa é a sua experiência, então este diálogo de hoje, este sermão, o formalismo seco, é um convite para você reconsiderar a sua relação com Cristo. Com certeza, pastor. E a gente começa a refletir aqui, né? Claro que é algo que nós já sabemos, mas é importante enfatizar que a verdadeira conversão, ela começa de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Amém. Isso aí, muito bem colocado. Agora, que interessante, né? Que então nós temos reavivamento e reforma, mas nós podemos separar o reavivamento da reforma? Isso acontece. Tem cristãos que se focam no reavivamento e, na verdade, é impossível experimentar o verdadeiro reavivamento sem experimentar uma reforma. Mas um reavivamento, entre aspas, que não é acompanhado de uma mudança externa, seria o que Ellen White chama de fanatismo. É o fanatismo. E isso existiu no movimento adventista. A carne santa foi um movimento que teve esse elemento de reavivamento, mas, na verdade, foi um grande escândalo sexual. Então, o reavivamento falso é, na verdade, um tipo de fanatismo. Agora, a reforma sem o reavivamento, que nós já falamos bastante hoje, seria o legalismo. E eu vou dizer para você, o legalismo é algo real. Existe, ele tira o prazer de seguir a Cristo. Não foram apenas os fariseus do Novo Testamento que experimentaram e viveram no legalismo. Os israelitas vivendo nos dias de Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, eles estavam vivendo um tipo de legalismo. Se você lê Isaías, capítulo 58, é o legalismo. E o legalismo, ele existe hoje e ele tem a seguinte característica: o foco é no comportamento, é o vestuário, é a comida, é a morar no campo, o foco no comportamento. Mas quando você... Eu sou pastor e eu conheço, eu visito, eu tento ajudar muitos irmãos no Brasil, nos Estados Unidos. Já passei por vários distritos, já fui diretor de uma instituição de sustento próprio, já fui professor de uma faculdade adventista aqui nos Estados Unidos de sustento próprio, trabalhando com jovens, famílias, e eu já vi de perto aquele cristão que se foca no comportamento correto, comer certo, ouvir a música certa, se vestir da forma correta, mas existe grandes imoralidades na vida. Imoralidades sérias que até o próprio mundo considera escandaloso. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 5. A igreja de Corinto estava permitindo um tipo de pecado entre um dos seus membros que o próprio mundo gentio considerava escandaloso, que era, no caso, uma imoralidade sexual. E para mim, o que tem me deixado assim completamente
surpreso, chocado, é de ver que, às vezes, aqueles seguidores de Cristo que se focam mais no comportamento externo são aqueles que estão participando de pecados que o mundo, e o mundo de hoje é imoral, mas o próprio mundo imoral de hoje considera escandaloso. Falando de abuso sexual de criança, às vezes, nem sempre, mas às vezes, ou pecados. Normalmente, esses escândalos são vistos em duas áreas, ou é com dinheiro ou é com o sexo. E isso entre cristãos que estão se focando na reforma, ou seja, na reforma aconselhada por Ellen White, foco na vida no campo, foco na alimentação, foco no vestuário, tudo isso bem direitinho, mas uma vida secreta aqui que quase ninguém sabe que existe, onde existe pecados que o próprio mundo considera escandaloso. E este é o perigo da reforma sem o reavivamento, porque uma pessoa transformada pelo Espírito, que foi transformada por contemplar o caráter de Deus, ela não tem no coração a capacidade de abusar de outra pessoa ou de explorar outra pessoa financeiramente falando, sabe? O amor ao próximo é o resultado de ser renovado pelo Espírito.